Olha, seria para ser 100% feliz nessa noite, porque todas as vezes, na casa do Pai, principalmente o momento da palavra, essas coisas vêm alegrando meu coração já há muitos anos. Mas tem um detalhezinho que está me preocupando e mexe comigo desde segunda-feira. É porque chegou até a nós, chegou até você, pelas imagens que não é transmitida, detalhes em nosso estado, que de uma certa forma acaba mexendo comigo. E quando eu penso nisso, por melhor que eu esteja, e ainda que eu tente ignorar tudo isso e seguir para frente com quem não quer ver, mas tem algo que ainda continua como uma centelha dentro de mim. É porque eu imagino se eu estivesse no lugar de determinadas pessoas e convivendo com a mesma situação. E numa hora dessa, por exemplo, quando estamos cultuando e feliz por estar na casa do Pai, agradecido por esse dia de trabalho, por essa noite que vamos fechar, mas eu imagino aqueles que estão ali, né, à espera de notícias boas, ou então pelo menos uma notícia. E é claro que para muitos o quadro já é de ruína, já é desastroso, e aí nessa hora eu me divido numa coisa chamada divisão de sentimento. Eu não consigo, viu, querido? Por melhor que eu esteja, eu não consigo. E acredito que isso é de Deus, porque temos isso, e virar o olhar, ou deixar de acreditar que alguma coisa podemos fazer, não faz parte do povo de Deus. Como a sensação de impotência é muito grande, porque às vezes nós não podemos fazer mesmo muita coisa, e já tem gente fazendo, me ajude pelo menos para mim ficar mais tranquilo. Curva a vossa cabeça. Lembra de alguém que poderia ser você nesse momento, a sua família, um parente que você espera que esteja entre aqueles escombros, e a reconstrução. E nessa noite o nosso tema é ruínas, reconstruindo pela fé, ruínas que muitas das vezes não é só física, mas também dentro do coração. E nessa noite, o Espírito de Deus pode trabalhar ao favor de muitos que já perderam coisas, mas pode recuperar os corações que estão doloridos nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu te dou graça nessa noite, e divido o meu sentimento e também esse momento. Não só a nós, Senhor, não só a nós, até porque nós estamos muito bem na casa do Senhor, junto com os nossos irmãos, uma noite tranquila, uma noite feliz, ó Deus, sem nenhuma razão para nos queixar. Mas, quando pensamos, ó Deus, em outros, pessoas que talvez poderiam ser nossos familiares, ou até mesmo nós que estivéssemos ali, Pai, a única coisa que eu posso pedir nesse momento é que não seja minhas mãos, ó Deus, e nem as nossas mãos, porque as nossas mãos são fracas e falhas, mas as suas mãos são poderosas e santas, ó Deus, para reestruturar ruínas perdidas e corações que ali estão dilacerados, machucados, e que nessa noite, somente pelo Teu Espírito, Senhor, muitas outras coisas boas poderão vir naquelas mentes, porque o Senhor é maior, ó Deus, sabe como fazer melhor do que qualquer um de nós, e nós te pedimos em favor deles e todos aqueles que estão ali, ó Deus, montando guarda, em prestação de serviço, para que em tudo isso, ó Deus, o Seu nome apareça como glorificado, porque o Senhor é tão bom para com todos. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, queridos? Isso me tranquiliza um pouco, viu, queridos? Isso me tranquiliza um pouco, porque a gente sabe, quem já passou por isso, igual eu já passei, de ter que tirar alguém e sair correndo, a gente sabe o que é isso. Mas vamos à poderosa palavra de Deus, no livro de Neemias, autora do capítulo 4, versículo 1 e versículo 3. Eu vou procurar não ser uma metralhadora nessa noite, vou com muita calma. No livro de Neemias, na altura do capítulo 4, versículo 1 e versículo 3. Nós temos um tema, reconstruindo pela fé aquilo que foi perdido, as ruínas que foram danificadas e perdidas. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro,
ele ficou furioso e ridicularizou os judeus. Versículo 2. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, ele disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta apenas uma raposa subir lá, para que esses muros de pedra se desabem. Somente até aí, querido. Interessante disso é que depois de muitos anos de espera e mais espera, aquilo que parecia ser até então um sonho veio a acontecer. Uma boa notícia aconteceu. A boa notícia era: os judeus agora, olha, vocês podem voltar para casa, você pode voltar para suas terras. Isso era uma ótima notícia para quem contava nos dedos o tempo que aquilo ali iria chegar ao fim. Já existia um tempo determinado, a Bíblia fala disso, mas viver esses 70 anos, dia após dia, só quem viveu aquela situação. E naquele dia, quando ficou sabendo que poderia voltar para casa, eu imagino, foi uma alegria muito grande. Mas isso não aconteceu por acaso. As profecias já falavam nisso, Jeremias falava nisso, mas teve um que foi o principal. A Bíblia fala do capítulo 44, versículo 28 do livro de Isaías, que o Senhor disse assim a Isaías: olha, o Ciro, o rei da Pérsia, é o meu pastor. Podemos olhar esse versículo, que diz acerca de Ciro: ele é o meu pastor, e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja construído, e do seu templo seja lançado os seus alicerces. O versículo, capítulo 45 e o versículo 1, vai dizer que ele é chamado de ungido. A Bíblia diz assim: Ciro, ele é o meu ungido. Está na 45 e versículo 1. 45 de Isaías e versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita e o seu seguro é com firmeza para subjugar as nações diante dele, e arrancar as armaduras do rei, para abrir as portas diante dele, de modo que as portas não estarão trancadas. Interessante, querido, isso foi há 200 anos atrás. Imagina, pastor Evandro, quando eu li isso, é claro, eu tremo na base. A Bíblia é cheia de coisa muito gostosa, muito bonita, quando você lê de uma forma querendo interpretar, viajando pelo Espírito. Quando eu li isso, pastor Evandro, eu imaginei, imagine se há 200 anos atrás do Senhor existir, alguém dissesse assim, ou escrevesse: olha, daqui a 200 anos, o Evandro mais a pastora Sinara vão criar uma igreja, ou seja, vão construir um templo. E esse templo vão entrar muitas pessoas por aquele templo. Esse templo tem uma missão de agregar almas. 200 anos, o tempo passa, e de repente 200 anos, Gilvan, acontece. Pastor Gilvan e pastora Silnara criam a Missão Live. Isso aconteceu, querido. Isso é maravilhoso, e quando eu olho isso pela Bíblia, eu fico satisfeito por saber o Deus grande que nós servimos. Estava na profecia, pode ler, há 200 anos atrás, Isaías já falava do rei Ciro, que um dia ele iria decretar a libertação de Israel. Agora é verdade, agora já não é mais sonho, agora é uma realidade. E o povo agora vai embora, ele vai embora de uma forma feliz, como se cantando o Salmo, o de número 126, que também nós podemos ver agora em nome de Jesus. Quando o Senhor trouxe-nos cativo, de volta de Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua se encheu de canto, e até em outras nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por esse povo.
Versículo 3. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Consegue sintonizar nisso, querido? Não tem jeito de não sintonizar numa obra como essa. É maravilhoso. Imagine, milhares, centenas de pessoas ali caminhando sobre esse decreto do rei ali. Interessante que habitar em Babilônia não era a mesma coisa que habitar no Egito. No Egito, era carga sobre carga, fardo pesado, construir muros, ou seja, construir prédios com tijolos amassados, um sacrifício tremendo e sem liberdade de culto. Era isso que diz a Bíblia. Babilônia não. Babilônia, o rei Sírio oferecia uma oportunidade de liberdade de culto. E a história diz que ele não tratava os seus cativos da mesma maneira como o Egito tratava. Isso beneficiava, como tiveram muitos outros que foram beneficiados na política ali dentro. Interessante, quando você lê a história disso, é que você descobre que uma maioria de judeus não quiseram voltar. Mesmo com o decreto do rei Ciro, eles não quiseram voltar. E preferiram ficar em Babilônia, porque já estavam ali estabilizados financeiramente, politicamente, socialmente ali. Então, o retorno foi muito menor do que o esperado, porque muitos preferiam ficar dentro da Babilônia. Interessante, outra coisa bonita é que em Babilônia foi criado sistemas de sinagogas, porque pela falta do templo, os judeus então tiveram que criar uma situação em que pudesse ser lida a Torá no dia de sábado, ou seja, os 5 livros do Antigo Testamento, como também fazer as suas orações. Sacrifício não, porque o sacrifício, a Bíblia diz que só poderia ser feito no templo. E o templo, é claro, existem versões que amanhã ou depois, não é surpresa se por acaso ele aparecer por aí. Viu, queridos? Mas o sacrifício não, mas a oração, como também a leitura da Torá, isso foi criado ali dentro das sinagogas, dentro da Babilônia, que funciona até os dias de hoje. Ou seja, tudo isso aí foi muito bom para eles. Interessante que também eles não voltaram de uma forma direta. Aí a Bíblia vai falar que da mesma forma como eles foram levados, da mesma forma também eles vieram, em 3 etapas. Eles foram levados assim simultaneamente, e também eles vieram simultaneamente. Pela primeira vez veio Zorobabel, que a Bíblia fala no capítulo 1 e versículo 8 do livro de Êxodo, chama Sebazar, vamos dizer assim. E é o mesmo Zorobabel, da dinastia de Davi. Com ele veio mais de 42 mil pessoas. E eles entraram então ali, na cidade de Jerusalém. Eu quero que a sua mente volte um pouquinho para entender. Olha, 70 anos fora de casa. Muitos anos fora de casa, exilados lá naquele lugar, com a oportunidade de voltar agora para a sua terra e para a sua casa. E aquela cidade que antes eles conheciam, a cidade de Davi, bela e maravilhosa. O templo de Salomão, que na época antiga foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Imagine agora a situação. Muros queimados, ruína total, uma destruição, uma pobreza generalizada. Foi isso que Zorobabel encontrou com todos aqueles que voltaram de Jerusalém. A minha palavra nessa noite é uma palavra reconstruindo aquilo que foi perdido. Reconstruindo muralhas que não somente são físicas, mas muitas das vezes também é a nossa alma, o nosso coração. Tem coisas que a gente pode construir ou reconstruir. Construir é muito fácil, reconstruir é mais difícil, viu, querido? Construir às vezes é fácil, reconstruir às vezes é mais difícil. E muitas das vezes esses homens, então, agora, eles entram e encontram aquele cenário desafiador, de pobreza, de miséria, de ruínas, e a mente vem daquilo que eles conheceram no passado, e agora o quadro, o cenário era totalmente diferente. Mas o que fazia? Tinha que pôr a mão na massa, tinha que encarar aquela obra. Era a oportunidade deles fazerem alguma coisa para Deus novamente. E a Bíblia fala então que Zorobabel, no capítulo 1 do livro de Esdras, do capítulo 1, vai falar do início do fundamento daquela construção do 2º templo, porque o primeiro praticamente já tinha passado, o templo de Zorobabel.
a Bíblia vai falar que depois de colocados os fundamentos, uma crise emocional aparece no meio deles. Por quê? Porque para os mais novos era uma alegria tremenda ver o templo ser construído novamente agora ali. E poder ter sacrifício, poder ter o culto, poder ter as ovelhas, a remissão de pecado através do fogo no altar, tudo aquilo que a gente conhece dentro do tabernáculo é a história. Mas, para aqueles que eram de antigamente, que conheceu o templo antigo, aquilo foi a tristeza, porque o templo era muito inferior comparado ao que era o primeiro de Salomão. Não dá para explicar isso, querido. Mas é muito inferior. E aquilo abatia a alma daqueles que viram o primeiro templo e agora choraram. A Bíblia fala dos dois choros, interessante isso, né? Uns choravam de alegria e os outros choravam de tristeza, porque via a inferioridade do segundo templo. Até que Ageu aparece dentro das Escrituras Sagradas. Quem teve a oportunidade de ler sabe que essas histórias são acompanhadas pelo livro de Zacarias, o livro de Ageu, o livro de Neemias e o livro de Esdras. São todos eles em conjunto ali. Aparece Ageu numa profecia que talvez você já deve ter ouvido falar muito dentro da igreja. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. É claro que não estava falando de coisas materiais comuns. Quem conhece sabe que estava falando, prefigurando futuramente daquilo que é mais sublime entre os céus e a terra, que é mais louvado no céu e também aqui na terra. A razão por que faz com que eu e você desloque depois de um dia chuvoso como esse, num dia de trabalho como esse, para poder entrar num lugar como esse, e simplesmente levantar as mãos e dizer: Jesus, eu te adoro, Jesus, porque Ele é a segunda maior glória de qualquer casa, querido. Foi naquela época, porque Ele entrou dentro do templo o templo que foi construído na época dos romanos, o templo de Herodes, mas também Ele entra em qualquer lugar. E para mim nessa noite, para você nessa noite, só para me confirmar, se você sente a presença dEle aí, dá um glória a Deus, vai, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, aleluias, aleluias. A glória da segunda casa, aquele que enfeita qualquer igreja, independente se ela é suntuosa, bonita, grande, catedral, que ela seja pequenininha, conforme muitas que eu já passei, não importa. A beleza enche toda a casa, enche todo o lugar. O espaço que Jesus completa, não somente da casa, mas nosso coração. Interessante, queridos, bendito seja o nome de Jesus. Não é só a oposição dos irmãos, a crise também de fora, porque a Bíblia vai falar dos vizinhos, os samaritanos, aqueles grupos mestiçados que estavam ali, e outros que estavam ali como oposição, e a Bíblia vai falar deles ali em oposição, não querendo de maneira nenhuma que eles construíssem aquele templo. Interessante que até um certo ponto eles conseguiram. A Bíblia fala que por 16 anos aquela obra ficou parada. Interessante, parece brincadeira isso, mas é verdade. A oposição conseguiu derreter a obra da construção da casa de Deus por 16 anos. Até o momento que aqueles homens criam uma coragem e começam a fazer a obra novamente. E quando alguém foi interrogar para ele, dizer para ele, quem é que mandou vocês construir de novo? Simplesmente eles não teve resposta de um nome comum. Simplesmente eles disseram: o Deus do céu, que criou o céu, que criou a terra, Ele nos mandou fazer. Ousadia espiritual, querido, coisa que tem hora que a gente é preciso fazer. Não ser tímido, mas ser ousado no espírito. E eles começaram então, e terminaram o templo ali. Aquilo foi uma alegria maravilhosa para eles terminarem aquele templo ali. 60 anos depois, a Bíblia vai falar que Esdras, ele agora vem com mais um grupo de homens e também mais um grupo de material, mais uma porção de material, joias, ao ponto de o rei querer mandar escolta para eles, querer que levasse guardas na frente por causa dos valores que eles estavam levando.
Mas só que a Bíblia diz que Esdras tinha orado e tinha dito que não precisava, porque Deus iria guardar eles. E agora, envergonhado, diz a Bíblia que Esdras então começa a orar e a jejuar, por causa da porção financeira que tinha nas suas mãos. Esdras volta com mais recurso, porque a missão dele não era simplesmente o lado material, mas Esdras agora iria restaurar o que é mais importante entre os céus e a terra, é a vida espiritual. É a vida espiritual. Uma igreja muito boa por ser igreja, bonita igual essa, vendo? As elegâncias que temos tudo aqui, mas tudo isso aí seria insuficiente se não tivesse um patamar de vida espiritual que nos interliga os céus e a terra. Se não tivesse, e se não tiver mesmo, uma comunicação minha entre os céus e a terra, coerência, se não tiver uma ligação minha com o Espírito de Deus que ultrapasse essas lajes, querido, nada disso tem valor. Nada disso tem valor. Não é roupa bonita, não são instrumentos caros, não são paredes bonitas, nada disso funciona. A única coisa que prevalece, que funciona em maior grau, é a sintonia que eu e você estamos agora, não apenas dentro dessa igreja, mas nas mansões celestiais. Aquilo que interliga o nosso coração e faz do culto ficar gostoso. Eu vim de uma igreja simples, os irmãos já sabem disso, e até barulhenta, por sinal. Peço desculpa, de muitas das vezes extrapolar, mas é que eu fui acostumado com isso, dessa forma, foi assim que eu aprendi, que culto para mim é culto, ou céu baixo ou a gente sobe, mas uma coisa gostosa tem que acontecer, porque simplesmente entrar e sair como se nada tivesse acontecido, como se fosse uma sala de cinema, não resolve. Aonde tem a presença do Pai, aonde tem a presença do Filho, aonde tem os anjos, os arcanjos, como nos dias de Isaías, aquele dia, isso aqui é a glória de Deus, querido. Isso aqui é o céu na terra. Isso aqui é o céu na terra. É o melhor lugar para você levantar as mãos e adorar e glorificar a Deus, porque lá no serviço, às vezes são restritos por causa do ambiente, o patrão, os colegas de serviço, a gente fica retendo aquela coisa toda dentro da gente, mas aqui dentro não. Aqui dentro o que vale é você mesmo abrir o teu coração, levantar as mãos para cima e te dizer: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Isso é maravilhoso, querido, isso é culto. Volta a falar, culto, o céu tem que baixar ou então a gente tem que subir. Porque essa coisa de ficar, nunca conformei com isso. Mas também entendo, viu, querido? Também entendo. Eu também entendo. Glória a Deus. Então veio Neemias agora falando do que é sagrado. A poderosa palavra do Senhor. Colocando vidas no prumo, alinhando. Porque a situação ali precisava disso. Nada conseguiremos sem a ajuda da palavra, nada. Nunca conseguiremos êxito se a palavra não tiver prioridade. Ela é o começo, ela é o meio e ela é o fim de tudo. A razão maior de uma igreja forte não é o seu poder aquisitivo, não é as pessoas que fazem dela a sua membresia. A razão maior de uma igreja forte é a obediência à poderosa palavra de Deus. Precisavam disso naqueles dias, estavam recomeçando, estavam reconstruindo não só os muros, mas também a própria vida espiritual ali. Foram anos que passaram perdidos em Babilônia, envolvido em Babilônia, em paganismo e muita coisa. O coração estava tanto em ruína como as próprias ruínas de Jerusalém naquele dia. Era preciso então, o que muitos chamam, o homem do livro. É assim que eles chamavam então Esdras. O homem do livro, o homem que construiu uma plataforma de madeira, acho que foi um dos primeiros púlpitos da igreja, construiu a plataforma de igreja e ensinava o povo, que ficava desde a aurora do dia, ou seja, da manhã, até depois do meio-dia, dentro do culto, em pé. Quando a gente lê isso, Júnior, a gente treme dentro da base da gente. Eles ficavam desde manhã, até a mais de meio-dia ali, só ouvindo a palavra através da Torá. Que sede, que vontade de ouvir a palavra, que vontade de saciar aquilo que é mais saboroso entre os céus e a terra. Muito bem, queridos, ele tinha uma missão, restauração espiritual. Mas anos depois, 13 anos depois, apareceu outro personagem, enviado agora por Xerxes, que agora era alguém muito simples, o copeiro Neemias. A Bíblia não dá muito destaque do que ele era antes, não.
apenas que era um copeiro Neemias, que trabalhava a serviço do rei, que experimentava a comida e talvez as bebidas, a bebida e talvez as comidas antes do rei ingerir. Homem de segurança, homem de fidelidade do rei, ali, que provavelmente a história diz que nasceu ali em Babilônia, e que talvez ouviu falar muito daquela cidade. Ele agora ficou sabendo através do seu irmão Anani, que Jerusalém estava destruída, que Jerusalém estava em ruína, os muros estavam quebrados, os portões estavam todos queimados em fogos ali. Aquilo abateu nele um sentimento que o fez então, conforme a pastora falou, a fé movida pelo amor, um sentimento que fez ele então abrir mão do que ele tinha de melhor. Ele estava numa postura muito boa, num lugar muito tranquilo, numa posição invejável para todos. Ele era o homem de confiança do rei, que servia ali o dia a dia do rei, mas ele abriu mão de tudo, querido. Deixa eu te falar um negócio. Não tem jeito de fazer a obra sem sacrifício. Não tem jeito de fazer a obra se não dispor. Não existe essa história de querer fazer a obra, mas nunca se entregar, se dispor de alguma coisa. Neemias teve que abrir mão de alguma coisa, do que era mais importante para ele no momento, ali, o cargo de copeiro do rei. Por quê? Porque o amor de Deus entranhou nos seus corações. Amor que Paulo fala, que nos constrange, entrou dentro do seu coração. E aquela empatia pelos irmãos fez com que ele abandonasse tudo. E agora, eu quero ir lá. Tem uns, Gilvan, que é muito bom para prestar relatório. Quando ele ouviu de Ananias, olha, a cidade está pegando fogo, foram pegados fogo, os muros estão destruídos, está uma situação difícil ali. Tem gente que na igreja só traz relatório, pastor. A igreja não faz isso, a igreja não está fazendo isso, o irmão é assim, o outro irmão é assim, só traz relatório. Mas Neemias não se deixou por levar isso, não. Existe uma diferença daquele que só traz relatório e aquele que deixa o compungir do amor de Deus no coração. Esse faz alguma coisa. E esse fez. E aí ele começou a ter aquele sentimento que a Bíblia fala, eu queria ter tempo. Nino, aonde ele começou a orar, começou a pedir graça a Deus diante do rei, porque seria também uma situação muito difícil para ele ficar triste diante do rei. A sua vida poderia ser estipada ali, exterminada ali diante do rei. Mas Deus abriu, a boa mão de Deus, conforme ele mesmo fala, dirigiu tudo, guiou tudo. Quando a gente tem um propósito diante de Deus com verdade do coração, Deus ajeita tudo, controla tudo, dirige tudo, coloca tudo no lugar. Sim, eu sei por que eu estou falando isso essa noite. Glória a Deus. Então Neemias agora se coloca em disposição. E o rei então dá uma carta para ele, dando autoridade para ele, nos lugares por onde ele passar, e muito mais coisa que eu queria ter tempo para explicar. Neemias agora então chega em Jerusalém, não conta nada para ninguém, vai visitar todos os lugares primeiro. Eu tive o privilégio, pastor Evandro, pastor Sinara, de falar por 3 meses às 12 portas de Jerusalém. Foi um privilégio inagualável que eu tive dentro de uma igreja. Hoje parece que é apenas 8, mas na cidade antiga era 12 portas. Cada uma dessas portas eu tive o privilégio de falar por 3 meses dentro dessa igreja. Querido, é maravilhoso. Eu convido você a ler o livro de Neemias. É uma das maiores estratégias de igreja para uma liderança, para um grupo de obreiro, para quem quer fazer alguma coisa. Porque ali a gente encontra um ponto de humildade, uma direção, a gente encontra estratégia de inteligência, a gente encontra unidade e encontra união. Nós encontramos ali fé e determinação, tudo dentro do livro de Neemias. É um livro incrível, que qualquer cristão que quer crescer na fé, que quer crescer na igreja, no cargo que ele tem, ele vai amar o livro de Neemias. A Bíblia fala então que ele chega chegando, querido, e logo a turma está então de braços ali, junto com eles ali. Mas de repente aparece o que nós colocamos ali, Sambalate, Tobias e Gesem, pessoas que vieram ali contra aquela obra, pessoas que vieram com zombaria. A Bíblia fala que eles vieram criticando,
Existem 5 perguntas nesse primeiro versículo do capítulo 4, acerca do tempo, acerca de tudo ali. Mas uma delas também mexe muito com a gente. É aquela que Tobias disse: eles podem até construir esse muro, mas logo, logo vem uma raposa e destrói tudo isso aí. Romildo parece que ele era até cruzeirinha, você viu, Romildo? Sério? Logo, logo vem uma raposa e destrói tudo aquilo ali. Mas, querido, olha o valor da oração, já estou terminando. Olha o valor da oração. Diz a Bíblia que ele começou a orar. E quando ele começou a orar, os inimigos deles ficaram mais violentos ainda. Os inimigos deles ficaram mais ferozes ainda, porque depois que ele orou, os inimigos deles vieram para frente e começou uma série de atentados contra o próprio Neemias, até o ponto de chamar a ele para determinado lugar, para acabar com a vida dele, de modo que ele disse assim, que ele está fazendo uma grande obra que não poderia parar e não ia descer. A vida dele foi colocada em risco, depois que ele passou a orar. Quando eu li isso, eu fiquei perguntando, mas não tem valor a oração? Será que a oração não faz acabar? Será que queridos, como nosso Deus é maravilhoso. Tem hora, Gilvan, que a gente ora querendo mesmo mandar nossos inimigos lá para a lua. Tem hora que a gente quer mesmo acabar com eles, assim, porque é tanta perseguição, é tanta luta, é tanta coisa. Mas Deus tem as suas estratégias de resposta de oração. E uma delas, querido, primeiro, é brindar o nosso coração. É brindar o nosso coração, é nos fortalecer, não é apenas, é muito mais do que acabar com o inimigo, é nos fortalecer por dentro e por fora, ao ponto de que a gente vira um monstro, uma estrutura, a maneira de suportar tudo. A Bíblia diz isso lá em Efésios capítulo 6 e versículo 16, tomando o escudo da fé, para que possa apagar os dardos inflamáveis do diabo. É quando nós nos revestimos de força suficiente para aguentar a pressão, querido, para aguentar a luta, para aguentar a zombaria, para aguentar a crítica, os desafetos. Quando o nosso coração está revestido de Deus, vinculado por Deus, brindado por Deus, para vir o que vier, aconteça o que acontecer, querido. Passamos por onde acontecer, que falte dinheiro, que vem problema de saúde, que os inimigos se levantem, que o desemprego apareça, não importa, nós estamos brindados pela fé em Cristo Jesus, queridos. Isso é maravilhoso. Júnior, isso é melhor do que mandar nossos inimigos ir para a lua. Quando o nosso coração está bem com Deus, quando a gente está firme. E é isso que a Bíblia diz, né, em muitos outros versículos, que eu te provei na fornalha da aflição. Quando a gente é levado às provas, e aí somos provados pelo fogo, a tempestade, a crítica, a zombaria, o que vier, é como o ouro que vai sendo avaliado pelos quilates que lhe é assumido. Isso é maravilhoso. E a Bíblia diz então, que diante disso, Neemias não parou. E só para vocês entenderem, eu já estou terminando aqui, a obra foi concluída, viu, queridos? Aquela grande obra foi concluída. Eu não sei exatamente, porque eu vou muito pelos dados que eles oferecem, mas o que eu pesquisei dizia que era uma extensão de 4 a 5 quilômetros, numa espessura de 2,5 metros de comprimento, e com parede com altura de 12 metros de altura. Dá para imaginar? Consegue imaginar? 5 quilômetros, eu não sei de onde que vai até 5 quilômetros. 5 quilômetros, por 2,5 de espessura, e por 12 metros de altura, em 52 dias, querido. Em 52 dias, queridos. 52 dias. Mas tem algo maravilhoso aqui, viu, querido? É quando a igreja entende o que Neemias fez naquele dia, as estratégias da união. Ele então colocou famílias, colocando determinadas partes e fechando com porta, determinando parte e fechando com porta. Eu não vou ser hipócrita nessa noite, não. Sabe por que você está aqui? Porque você é um daqueles que precisam nos ajudar e ajudar a pastora e o ministério, o reino de Deus, fechando, para que o inimigo não entre. Porque uma cidade aberta,
ela é fácil de penetrar o inimigo e acabar com tudo e destruir. É preciso que haja um muro para dar sustentação, segurança na nossa casa e também na igreja onde estamos. Olha que a igreja é murada, assim era naqueles dias, mas isso representa a minha vida, a tua vida, a minha família, a tua família. Isso representa o meu ministério, o teu ministério. Isso representa a igreja que congregamos e representa a minha salvação, a tua salvação. O que não pode, isso representa a minha fé, a tua fé. O que não pode é haver brecha, o que não pode é haver ruína, o que não pode é estar desfigurado, ou seja, com facilidade para que o inimigo entre por ali, porque no momento que ele entrar por ali, sim, aí a nossa família corre perigo, a nossa igreja corre perigo, o meu ministério corre perigo, a igreja corre perigo, a minha salvação corre perigo, a minha fé corre perigo. Por isso é preciso então fechar, é preciso fechar. E nessa hora Neemias tinha uma estratégia de colocar então famílias, uma após outra, de maneira que a Bíblia fala da seguinte maneira: olha, nós estamos muito longe um do outro, nós estamos muito longe um do outro, mas eu tenho um homem do meu lado. Quando esse homem soar a corneta, a trombeta, nós se ajuntamos então. Sabe o que isso significa? Nós estamos longe, não só um do outro no dia a dia, cada um mora no seu lugar, na sua casa, nos seus afazeres, em questões de estado, de cidade, de país, mas um dia haverá um único ajuntamento, querido. Um dia haverá um único ajuntamento, e sabe qual que é? É quando as trombetas do Senhor tocar. A Bíblia diz que quando as trombetas do Senhor tocar, aqueles que estiverem mortos, né, e nós ressuscitarão depois, nós seremos transformados e encontrarão com o Senhor nos ares. É isso que eu espero, porque a família celestial não é só a live, existe muitas outras por aí, cada um fechando a parte do muro do reino de Deus, queridos. E Deus está contando com você, está contando com as tuas mãos. Estou fechando para não atrapalhar muito tempo. Sabe que a obra foi fácil? Não. Ao ponto de Neemias virar e falar assim: não, a obra é muito pesada, há muito entulho pela frente, e os carregadores ainda têm que fazer muito serviço. Ele nunca omitiu a dificuldade da obra, a obra nunca foi uma coisa fácil, querido. Vi no culto quarta-feira, vi no culto quinta-feira, vi no culto domingo de manhã, vi no culto domingo à noite, participar de oração X, participar daquele X, isso é muito difícil. Não vou querer essas coisas não, mas a obra precisa de sacrifício. A obra precisa de cada um de nós tentar fechar o nosso espaço ali. Quem está entendendo, diga amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Sim. E é isso que eu vim trazer para vocês. E por último, ele construiu o muro. E eles ficaram de boca aberta quando viram todos aqueles muros ali. Sabe com o quê? Coloca o primeiro versículo de novo. Capítulo 4, versículo 1. Quando Sambalate soube que estavam reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. Versículo 2. E na presença do seu compatriota irão as perguntas: o que esses frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o muro? 1. Irão oferecer sacrifício? 2. Irão terminar a obra num só dia? Não era coisa para um dia. 3. Estava desafiando Deus nesse dia. Será que vão conseguir ressuscitar de pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Ou seja, não valia nada para eles. Eram pedras que tinham sido queimadas pelo fogo, insignificância pura, pó, não vale nada. A gente sabe o que é entulho, o que é desmanchar alguma coisa, aparentemente não resta nada. Isso, na minha mão talvez, mas na mão daquele que sabe o que faz, querido, o que é insignificante torna um muro de fortaleza, porque a Bíblia fala que eu e você somos pedras vivas que constroem a obra do Senhor, viu, queridos? Aparentemente éramos nada, e tem muita gente que olha para nós assim, de olhar muito baixo, porque é insignificante. Um grupo de babaca,
que só sabem ir na igreja, mas nós somos aquelas pedras queimadas pela tribulação, pela luta, pela dificuldade, pelos rumores dessa vida, os desafios dessa vida, e paulatinamente nós estamos edificando o reino de Deus, querido, porque se tirarem essas pedras, e se nos tirarem daqui, acaba com esse mundo. O que embeleza, o que faz a divisão entre os céus e a terra, o mundo e nós, são a igreja. Você é pedra viva diante de Deus, que muitas das vezes estava queimada, que alguém dizia, não vale nada, mas para Deus vale tudo, viu, queridos? Para Deus vale tudo. Esses montes de pedra queimada, para eles não valiam nada, Sambalate, Tobias e Gesem, mas na mão de quem pode, vira uma fortaleza. É isso que eu vim trazer para você. Não importa o que digam, o que falam, o que pensam, o importante é que Deus está trabalhando na nossa vida, e eu e você somos pedras graduadas em cima ali, que estão fazendo uma fortaleza diante do altar, viu, queridos? Não olha para a zombaria, não olha para a crítica, não olha para aquilo que talvez muita gente está pensando. Essa capacidade, diz Paulo, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Essa capacidade, ela não vem de nós. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Neemias era uma pessoa que aparentemente era insignificante. Ele não era sacerdote, ele não era profeta, ele não era um político, ele era apenas um copeiro. Ele era apenas um copeiro. Ele não era profeta, não era um sacerdote, e tornou-se político depois. Mas sabe o que ele tinha? Característica de amor de Deus no coração, viu, queridos? É isso que ele tinha. O que Deus precisa não é dos capacitados, porque Deus, Ele escolhe as pessoas e o capacita. Para com essa ideia de acreditar que você não pode, para com essa ideia que você não é capaz, para dessa ideia de achar que você é inútil aqui na casa do Senhor, que simplesmente é só um membro aqui. Não, eu vim trazer essa palavra te alertando em nome de Jesus. Olha, Deus capacita os seus escolhidos, viu, queridos? Deus capacita os seus escolhidos. Eu queria que levantasse uma geração de profeta, coloca de pé, glória a Deus. Eu queria que levantasse uma geração de pastores, de cantores. Eu conheci gente, já estou terminando mesmo, Paulo, eu conheci pessoas que durante o dia inteiro carregavam um carrinho de massa para lá e para cá, pedreiros que simplesmente sabiam chapiscar uma parede, mulheres que simplesmente sabiam fazer uma faxina de casa, eram faxineiras, diaristas. Eu conheci muitas pessoas nesse nível, querido, e ainda conheço. Mas, pastora Sinara, quando eles estavam à frente da igreja, Júnior, quando eles estavam com um instrumento na mão, com um microfone na mão, quando eles estavam com a oportunidade na mão, eram irreconhecíveis, porque esses homens se tornavam um monstro diante de Deus, para o trabalho do Senhor. E muitos deles eram faxineiros, pedreiros, carpinteiros, e muitos outros que aparentemente o mundo dizia, é pedra queimada, é insignificante, é igual Neemias, um copeiro, mas o amor de Deus estava firmemente dentro do seu coração, e quando eles punham a mão na obra, era uma maravilha, querido. Era uma maravilha quando você via aqueles irmãos pregar, e mulheres que quando abria a boca para cantar. Hoje é muito pouco isso, Gilvan, indo avulso dentro da igreja, né? Mas quando aquelas mulheres começavam a cantar, era uma maravilha, o céu ficava baixinho. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Alguém pode te dizer que você é insignificante, uma pedra queimada, mas Deus está te chamando nessa noite por uma obra muito grande. A missão de Neemias foi muito grande, eu vou repetir, a missão que Deus deu a Neemias foi muito grande, e ele não tinha tanto status assim, ele era um copeiro, mas Deus usou, viu? Glória seja dada no nome de Jesus. Vem cá.